Olá, amigos e amigas do Engenharia 360. Estamos aqui hoje para mais um review nesse carro aqui hoje, o Nissan Versa 2024. Vamos lá dar uma volta? Eu sou o Rafu e esse aqui é o 360 On The Road, o espaço onde a gente consegue testar alguns carros, lançamentos e trazer para vocês a experiência real de uma utilização no dia a dia com algumas aplicações específicas. A gente está agora com um Nissan Versa 2024, modelo Advance, carro bem gostoso, bem família, e eu vou contar um pouquinho mais para vocês da experiência que a gente está tendo com esse carro aqui. Bom, então é isso aí, estamos aqui com o novo Nissan Versa 2024. Carro que tá bem bonito, né? Gosto sempre de começar esses nossos vídeos aqui falando das primeiras impressões. E acho que o que chama bastante atenção do Versa é justamente esse novo design dele, porque para quem lembra, né, do modelo anterior do Versa, ele tinha um visual mais assim, um visual meio cansado, vou poder dizer dessa forma, eu acho, sabe? Não gostava muito assim do desenho do carro. A estética dele para mim não agradava muito, e eu acho que agora nessa nova versão deram uma bela de uma melhorada e sim, me agrada bastante, né? A gente já viu um pouco aqui do carro, mas o que chama bastante atenção é esse novo modelo aqui. O desenho do carro mudou completamente, agora ele tem essa frente mais apontada para, né, mais bicuda, os desenhos e as linhas do carro um pouco mais modernas, mais agressivas. E assim, vamos falar que a gente tem um sedã aqui, um sedã bem família, um sedã bem utilitário, porte médio, mas é um carro bonito, né? Essa cor aqui, esse vermelho, eu gostei bastante, também sai um pouco do que a gente está acostumado daqueles carros pretos, cinza, prata. Então acho que esse vermelho também combinou bastante aqui com ele. Tá um pouco sujo, né, por conta aqui da nossa utilização. Mas é um carro que chama atenção justamente agora também pela beleza e por outros aspectos que a gente vai falar aqui. Durante esses nossos testes, né, que a gente acaba fazendo com os carros, no meu caso eu acabo pegando o carro lá em São Paulo e dirijo até o interior aqui de São Paulo. É uma média aí de uns 250 quilômetros mais ou menos ali de trecho de cidade e estrada. E isso já é legal porque a gente já consegue sentir um pouco do carro e ter essa primeira experiência, esse primeiro contato de conseguir conduzir ele um pouquinho na cidade e depois pegar uma estrada, sentir como que é o comportamento do carro, né? E o que eu posso falar para vocês é que tanto na cidade quanto na estrada ele se mostrou um carro ágil, né? Ele tem um conjunto de motor que é 1.6 litros, né, com câmbio CVT. Talvez aí é uma das questões que talvez não me agrade muito, que é esse conjunto e câmbio que a Nissan oferece. Mas, por um lado, ele não tem, né, uma presença tão forte, não é um carro que ele é rápido, né? Mas ele é um carro macio, é um carro gostoso, que não faz barulho também, é um carro bem silencioso. Então, nesse nosso teste, né, a gente acaba tendo essas experiências. Depois, quando a gente chega aqui no interior, tem um pouco disso, né? Tem um pouco mais de natureza e tal. E como eu tô num sítio, a gente acaba utilizando o carro, né, um pouco na estrada normal de asfalto, passando por alguns trechos que tem alguns bloquetes, alguma coisa parecida que nem nessa rua aqui. E também tem um trecho ali de estrada de terra de mais ou menos 3 quilômetros, né? Tanto para subir quanto para descer. Então,
a experiência acaba se tornando ainda mais interessante no ponto de vista de fazer o teste no carro. Mas, como eu falei, eu gosto de falar para vocês, né, começar com as primeiras impressões. Eu acho que esse aspecto da beleza é um ponto legal. E o interior, a gente tem uma proposta muito que a Nissan está aplicando para todos os carros da linha. Não só a Nissan, mas muitas montadoras têm feito isso. Quando você entra dentro do cockpit, você tem uma experiência meio que da marca, né? Independente do tipo de carro que é, o volante, o multimídia, o posicionamento das coisas, são tudo meio parecidos, são mais ou menos os mesmos componentes, mas também tem algumas coisas que acabam mudando. Então é legal essa versão Advance, que ela tem a chave de presença, né? Vou mostrar ela ali para vocês, mas a gente tem esse botãozinho aqui que você aperta e ele já libera aqui dentro. E como eu falei, aqui dentro o cockpit é muito um padrão da Nissan, né? Então a gente tem esse volante, que é um volante dessa última linha que eles estão produzindo, né? Os últimos lançamentos de carro vêm com esse volante, é um volante que é cortado aqui embaixo, ele tem um aspecto mais esportivo, o que me agrada bastante, né? Aqui no odômetro a gente tem essa parte aqui analógica e todo um outro pedaço ali digital, né? Onde você consegue ter as funções do carro e também fazer alguns tipos de configuração. Tá vendo? Então a gente tem aqui, ele tá dando aviso porque eu tô com a porta aberta, mas a gente já consegue ver aqui que tem as configurações. Você pode até colocar o contagiros ali. Enfim, né, essa categoria nova, né, da Nissan, todos eles estão vindo com esse tipo de painel. E aqui do lado a gente tem um multimídia bem legal também, né? Nessa versão Advanced ele vem com um multimídia desse tamanho, se eu não me engano é de 7 polegadas essa tela, com Android CarPlay, o Apple CarPlay também. Aqui a gente tem um ar-condicionado convencional. E aqui talvez, acho que é uma parte legal dessa versão Advanced, que, né, como eu falei, a gente tem um câmbio CVT automático. E nessa versão, por conta da chave de presença, a gente também tem um botãozinho, né, de start-stop ali. Olha aqui a chave para vocês darem uma olhada. Chave bem bonita também, gostei bastante. Não consigo dar foco nela aqui, ó. Aqui acho que vai. Tá aqui a chavinha. Então, como eu estava comentando, né, dentro do ambiente dos carros, as montadoras têm feito essa padronização. O que, né, eu tenho pontos positivos e negativos a respeito, mas nessa versão Advance eu acho que ficou muito legal, justamente por esse conjunto. É um carro que vem com todos esses itens que hoje em dia se tornam meio que essenciais, presentes aqui nessa versão, além de ter esse acabamento que também ficou interessante. Aqui tá um pouco mais difícil de visualizar, ó. Deixa eu ver se eu consigo, tá vendo? Que aqui a gente tem um acabamento feito com plástico aqui em cima e aqui embaixo, mas aqui no meio eles fizeram um acabamento em azul, né? Nessa versão aqui eu vi que tem uma outra versão que o interior do carro é branco e esse acabamento aqui, em vez de ser azul, é branco, né? Mas é um acabamento bonito, interessante. Aquela coisa de carro japonês, eles prezam um pouco mais talvez por alguns desses detalhes, o que acaba de certa forma agregando e chamando bastante atenção. Aqui o banco, a gente consegue ver nessa versão é um banco de tecido, mas é um banco bem confortável. E tem esses detalhes aqui também em azul, né, junto com esse conjunto aqui em preto e cinza. E o Versa é um carro interessante porque ele cumpre bem essa versão, né, essa categoria do sedã. Então o espaço interno eu achei também super, né, super bacana. A gente tem aqui um apoio de braço e tal, essa distância aqui entre os bancos são legais, e a gente consegue ver que aqui atrás também tem uma distância bacana para os passageiros, né? Tem um espaço legal. Vamos ali atrás dar uma olhada. Olha aí, tá vendo? A gente já consegue notar por aqui que ficou com um espaço já legal, pensando que o banco está posicionado para mim ali e eu tenho 1,90 de altura, tá, gente? Não sou pequenininho. E olha lá, a gente entrei aqui no banco traseiro, estou, né, de certa forma um pouco apertadinho, mas ele tem um espaço legal. Uma coisa que eu não tinha percebido, e eu vou mostrar para vocês,
é que apesar de ele ter um espaço interessante aqui, pessoas altas não cabem aqui, ó. Tá vendo? Eu preciso ficar abaixado ou deitar bastante aqui pra, né, e a minha cabeça ainda tá encostando aqui. Então, isso é uma coisa que eu não tinha notado, ainda não tinha vindo aqui, né, sentar no banco traseiro, mas fica aí já uma ressalva de uma questão, né? O carro vem também com o Isofix para você prender as cadeirinhas, e você tem o gancho aqui nessa posição aqui, tanto de um lado quanto do outro, tá vendo? Mas essa coisa aqui da altura do banco para uma criança e tal, uma família, né, que está em desenvolvimento, acho que tudo bem assim, mas 3 adultos irem aqui atrás, eu acho que não dá muito bom não. Ainda falando um pouco aqui sobre o interior, queria mostrar para vocês alguns acabamentos, né? Então nessa versão aqui, esse acabamento aqui na porta, ele não é daquele plástico, né? Aqui a gente tem um corinho, e aqui vem para o plástico mesmo. Olha os falantinhos e tal, convencional. E mostrando aqui dentro ainda, a gente tem, né? É legal mostrar que tem alguns carros que não estão mais colocando essa luzinha aqui, e nessa versão tem. E também aqui o apoio, né, do braço também está presente em todos os assentos aqui, coisa que não é todo carro que acaba entregando, tá? E agora, ainda falando um pouco da utilidade, acho que esse é um dos pontos fortes aqui também, que é o porta-mala. Eu fiz um outro vídeo gravando justamente o porta-mala com um pouco mais de coisas aqui. Deixa eu colocar para vocês verem. Olha só que legal, ó. Fazendo esse vídeo aqui para registrar, pra ter uma ideia melhor aqui do tamanho do porta-mala, tá vendo? Uma cadeira dessa aqui, né? Cabe de boa aqui, porta-mala bem legal. Trouxe essas cadeiras e também trouxe a cadeirinha, e aí trouxe a mesa aqui também, ó. Mesa grandinha, então dá pra ver bem aí como que é o tamanho do porta-mala aqui do Versa. Então, generoso, né? Bem bacana aí o porta-mala. Uma coisa que eu achei legal também do porta-malas é que a gente pode acionar ele tanto lá por dentro num botão, como na chave, e também tem o botãozinho aqui, né, que às vezes o pessoal tem tirado o botãozinho daqui do porta-malas quando tem acionamento na chave e tal, que eu particularmente acho bem ruim, né? Tem que ter o botãozinho para acionar ali também e tal. Enfim, carro legal, né? Que nem vocês estão vendo, acho que tem algumas questões, mas eu volto a dizer, né? Acho que o ponto forte foi esse redesign aqui do carro. Acho que ficou bem interessante. O conjunto de roda também é uma roda, nem parece, né? Mas é uma roda aro 16 com perfil 205/55. Então, tá vendo? Ela mais de close aqui, né? Ela até parece maiorzona e tal, mas se a gente afasta, caberia até uma roda bem maior ali, mas já é uma roda aro 16 nessa versão aqui do Versa Advance 2024. Bom, e o motor 1.6 com câmbio CVT do Versa, eu vou falar que é um motor assim, ele não é nem econômico nem gastão, né? E ele também não tem muita performance, mas também não é um carro xoxo, né? Acho que é um misto entre esses universos. Tava vendo aqui nas configurações dele, né? Tá falando que a autonomia é o motor flex, né? Então no álcool, eu tô rodando no álcool, estão falando que é uma média de 9.8 na estrada e 7.6 na cidade, alguma coisa assim. E eu vim na estrada com ele, ele fez mais ou menos isso, fez uns 10 ali na estrada. E aqui no meu dia a dia ele tá, depende do uso, né? E depende da distância. Mas ele tá fazendo numa média uns 6,5 assim, porque eu também tenho muita subida, sabe? Mas assim, por conta acho que do câmbio CVT que tem nesse conjunto aqui,
O carro ele tem uma proposta muito mais assim silenciosa, de baixo impacto do que de performance, né? A única coisa que eu acho que talvez eu não gostei muito é que quando você tá tanto na estrada quanto na cidade, quando você precisa fazer um pouquinho mais de força, ele tem que descer a marcha, né? Então ele sempre tá com, parece que com algumas marchas acima, e quando você vai fazer algum esforço, ele dá um tranco até para fazer esse esforço maior, assim, essa reduzida, né? Aonde a gente está acostumado com alguns outros carros de câmbio automático também, que às vezes não deixam a marcha tão alta, então quando você precisa fazer uma reduzida, ele acaba descendo uma marcha só, então acaba sendo até mais suave essas retomadas. Tá, mas é um motor que também não faz feio, assim. O conjunto dele de torque, ele deixa agradável. Olha lá, eu fui pegar uma cola na internet, então aqui a gente tem 113 cavalos com 15 kg de torque, né? Produção de força aí desse motor. E aproveitando que a gente está já olhando ele aqui de frente, legal salientar aqui, né, esse desenho aqui da grade frontal, os faróis. Nessa versão aqui, os faróis eles são de lâmpadas convencionais, não é de LED, nem aqui, né, o farol mesmo, nem aqui o milha. E uma coisa que é interessante, o DRL, né, a iluminação diurna, ela é feita aqui embaixo. Ó, liguei ali para vocês verem, mesmo durante o dia a gente consegue observar ali, né? Então o DRL fica aqui embaixo. E acho que, né, mostrando do lado de fora assim do carro, o que chama mais atenção mesmo é em cima desse visual. Tem alguns detalhes interessantes aqui, né, tem um rebatedor de seta aqui também, indicador que fica super bonito. Mas eu vou falar para vocês, assim, apesar de aqui fora ter bastante mudança, principalmente no visual, né? Dentro do carro, o que chama também a atenção bastante é alguns recursos, principalmente que vem nessa versão aqui, mas muito ligados com segurança e o conforto, né, do carro. Olha, mostrando para vocês agora o painel do carro ligado, tá vendo? A gente tem acionamento aqui, tudo no volante. Eu particularmente acho que não é tão bem resolvido esse painel, mas tem essas funções e se você quiser ativar o RPM, você consegue colocar ele ali na tela. E aqui é aquele multimídia bonitão que eu tinha comentado, que também auxilia bastante. Você coloca, né, o seu mapa ali conectando o celular através do cabo, ó, o cabinho. E isso é um ponto para a gente falar aqui, né? Porque a gente tem uma conexão, nesse caso aqui dessa versão, uma conexão tradicional USB, e aqui dentro a gente tem uma conexão USB-C dentro do porta, né, do apoio de braço, e aqui atrás a gente também tem uma USB-C para o passageiro, mas não tem saída de ar, né? Mas o que eu queria falar também, que acho que é muito interessante, apesar de ter esses comandos, que nem eu falei, já é uma coisa padronizada da Nissan, né? O cockpit não muda muito, apesar desse acabamento aqui que eles colocaram agora nessa versão aqui do Versa, né? Mas eu acho que esse carro, como item de segurança, tem uma coisa que é legal, que ele tem um alerta de colisão. Então, se por acaso tiver algum objeto se aproximando, ou você estiver se aproximando desse objeto, ele vai apitar aqui, e também, se precisar, ele vai acionar um freio de emergência, tá? A gente tem nessa versão aqui também o piloto automático, não é adaptativo, mas ajuda bastante ali na condução da estrada. Olha só, ainda em segurança, né? Airbags, a gente tem 6 airbags nesse carro, 2 aqui na frente, a gente tem as cortinas laterais aqui no banco e também esse airbag aqui da coluna. Bom, e ainda aqui dentro, eu acho que eu vou encerrando, né, falando de mais algumas outras funções que também vem nessa versão, como o acendimento automático dos faróis. A gente também tem o carregador por indução ali, é um carregador bem grande, né, tem um espaço, tinha até comentado dele. Tem a tomadinha 12 volts que também fica ali. Acho que são recursos que trazem ainda mais conforto, né, para quem está utilizando, para quem está dirigindo, né? Detalhes que fazem diferença,
mas que a gente tem percebido que não são todos os carros ou todas as versões que têm acompanhado esse tipo de coisa. Como por exemplo aqui, a gente, né, nesse caso tem o parasol com espelhinho tanto no motorista como também aqui no passageiro, né? As luzes que eu comentei é uma coisa que não são em todos os carros que estão vindo, mas essa luz aqui na parte de iluminação traseira. Enfim, eu acho que a gente deu uma volta geral aqui pelo carro. E o que eu posso já comentar para vocês é... Dentro dessa categoria, esse carro me agradou bastante, assim, pelo conjunto e pelo mercado que eu acho que, né, que a gente tem trabalhado agora no Brasil, nesse momento aqui agora, 2024. Né? É um carro que a gente está falando que está girando em torno de R$119 mil, essa versão aqui do Versa Advance. E se a gente for comparar com outros carros, né, dessa mesma categoria, eu acho que ele tem um conjunto, né, por esse mesmo valor, ele entrega uma coisa muito interessante, tanto de acabamento como de espaço interno, espaço de porta-malas, conjunto motor e câmbio. E até acho que era uma coisa que estava faltando antes, que é essa parte mais estética. Eu acho que agora eles conseguiram dar um upgrade bem legal aí nessa versão do Versa. Vamos lá? Vamos fazer agora os nossos highlights, os pontos positivos e pontos negativos aqui do novo Versa 2024. Então vamos lá, né? Pontos positivos e negativos aqui do novo Nissan Versa 2024. Primeiro ponto positivo já é aqui o visual, né, gente? Temos que concordar que foi um upgrade colossal, né, em design, o que a gente tinha de Versa, né, dos modelos anteriores, para essa nova versão aqui, enfim, essa nova fase do Versa. Então, ponto super positivo para essa parte do visual, né? Tanto o conjunto do farol, aqui a grade na frente e também as rodas. Rodas 16 dessa versão Advanced, super bonita. Ponto positivo também, porta-malas com botãozinho de acionamento. Olha aí, hein? É um belo porta-malas com 460 litros, não é pouca coisa não. Cabe bastante coisa da família, carrinho de bebê, malas pra caramba, muito legal. E detalhe interessante também, o porta-mala tem luzinha. Outro ponto que não é todo carro que tá vindo mais com aquela luzinha do porta-mala. Continuando nossos pontos positivos, agora aqui do lado de dentro, nosso multimídia aqui, um belo ponto positivo, uma tela de 7 polegadas, bem funcional, chavinha keyless, com o botãozinho Start Stop, botãozinho, ponto positivo aí, comodidade extra, né, que tá bem alinhado aí com esse modelo e com essa versão também. Outro ponto positivo, gostaria de destacar também aqui, ó, esse acabamento, né? Não são todos os carros que a gente vê com esse tipo de acabamento. A gente tem um black piano aqui, com um plástico com mais textura nessa outra parte. Aqui um acabamento em cor, aqui aquele outro plástico mais reforçado. Você vê que aqui também tem um black piano, uma saída aqui do ar, acabamento prateado, black piano. A própria maçaneta aqui também, a maçaneta cromada. Acho que são itens interessantes que acabam de certa forma também valorizando um pouco mais aí o carro e a sofisticação, né, do modelo. Detalhe legal também aqui, ó, né, o acabamento também tem aqui na porta traseira e os vidros elétricos nas quatro portas. E para finalizar, acho que um outro ponto super positivo é o sistema de câmera aqui do carro, né? Câmera de ré com um sensor, que também não são todos os carros mais que estão vindo com câmera e sensor, né? E nesse caso a gente, além da câmera de ré, a gente tem uma câmera 360 aí que ajuda ainda mais aí na manobra, né, do carro. E é uma câmera bem legal, ó, bem, né, com uma resolução bem interessante.
Bom, esses foram os pontos positivos aqui do novo Nissan Versa 2024. E agora vamos, né, para os pontos negativos. E vou falar para você que não vai ser uma tarefa muito fácil não, viu? Porque eu achei que esse conjunto aqui está entregando tudo que ele, né, tem que entregar, tá bem ali na linha. Talvez um ponto negativo que eu posso citar para vocês é que essa saia, ela de alguma forma, né, esse vão de entrada do carro, ele não ficou tão alto, né? Talvez até porque tem uma proteção de plástico aqui, ó, que não dá para ver muito bem, né? Mas aqui talvez a gente consegue ver um pouquinho. Então ele acaba raspando, e vou falar, não raspa lá na estrada de terra não, raspa mais quando você passa numa lombada, alguma coisa assim. Então talvez esse ângulo de entrada aqui do carro não tenha favorecido muito, tá? Talvez um ponto negativo, mas é uma coisa talvez minha, né? Quando a gente vê aqui na parte do step, a gente tem um baita espaço aqui nessa área do step, e a roda que vem ali é aquela roda temporária, sabe? Pelo menos tem um step, né? Mas eu acho que essa parte aqui, ela não recebeu um acabamento que nem toda a outra parte, né, do carro, assim. Então acho que aqui eles poderiam ter tanto a qualidade do step quanto o acabamento, onde vai o triângulo, onde está preso o macaco do carro. Acho que ali eles poderiam ter dado um capricho um pouco maior. Então fica aí meu ponto negativo para essa parte toda da área e conjunto do step. Aqui dentro não tem muito para falar também. Eu acho que nem eu comentei, é um carro que está alinhado com o que a gente espera que ele acabe entregando, né? Mas eu acho que esse retrovisor aqui, ele podia ser aquele retrovisor fotocromático, né? Que o pessoal fala que é quando bate uma luz aqui ele fica mais escuro. Então, pelo conjunto de tudo que a gente tem nesse carro, eu acho que aqui eles poderiam ter feito, né, ter colocado um outro item ali de conveniência, melhor do que um simples espelhinho convencional. E aí, acho que talvez o ponto que tenha me decepcionado mais aqui foi essa parte aqui, né, do espaço interno traseiro, que ficou muito pequeno. O carro ficou muito rebaixado aqui em cima, né? E então uma pessoa um pouco mais alta aqui tem que ir meio deitado assim para conseguir caber. Se ela, né, se tentar ir aqui numa postura mais ereta e tudo mais, não vai conseguir não, ó. Tô nem conseguindo ir com a cabeça para trás aqui, ficou bem apertadinho. Então o espaço interno não é ruim, mas a altura aqui, ponto negativo, hein? Não gostei. E apesar de ter esse acabamento bonito aqui na porta, uma coisa que sempre me incomodou é que os veículos da Nissan, eles só tem a parte automática aqui dos vidros para o motorista, e o automático não funciona para tudo não, para subir e para descer assim, ele é meio travado. Eu não entendo por que não tem automático em todos os outros, como na maioria dos carros, né? Que é uma comodidade interessante, mas isso é uma coisa que eu já vi que é da Nissan. Eles não fabricam a parte do vidro, né? Esses botões aqui do vidro com acionamento automático. Sei lá por quê. Então é isso aí, pessoal. Estamos retornando aqui agora. Espero que vocês tenham gostado aí desse giro pelo novo Versa 2024. Um carro bem família, bem macio, sabe? Silencioso, gostoso de conduzir e com uma proposta mais urbana, né? Que nem eu comentei, acho que é um carro que dentro do conjunto que faz parte essa categoria, ele tem, né, todos os atributos, principalmente essa versão Advance, ela vem com aquele conjunto completo, multimídia bacana, né, uma condução interessante. O design é um ponto muito forte agora, né, desse carro, mudou bastante. E, enfim, acho que dentro da categoria é um carro bem bacana, custo-benefício, né, para os valores que estão sendo praticados aqui. Sempre vale essa ressalva, né, porque valor de carro no Brasil, infelizmente, ainda é bem alto, assim. Mas eu acho que no comparativo, né, com os outros modelos dessa mesma categoria, é um carro que tá batendo de frente,
e ter um conjunto mecânico e um conjunto de entretenimento, conforto e segurança muito interessantes. Beleza? Fica aquele convite aí para todo mundo dar aquele like aqui no vídeo, fazer um comentário se tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais, nesse giro rápido aqui às vezes a gente acaba não comentando tudo, então nos comentários às vezes a gente pode complementar alguma informação. Combinado? Não esquece também de depois conferir a nossa matéria lá no site do Engenharia 360, vai ter uma materinha completa lá sobre como é que foi aqui o nosso review, o nosso teste com esse carro dentro do nosso dia a dia. Valeu? Então até o próximo 360 on the road, um abraço